A desigualdade brasileira caiu. Ela sempre foi alta e estável no Brasil. No crescimento e na recessão, na ditadura e na democracia, na hiperinflação e na estabilidade. Durante décadas, ela oscilou apenas. Caía e voltava a subir. De 2000 a 2005, ela caiu e animou os especialistas. O fenômeno foi discutido, medido, analisado, testado e todo esse trabalho virou um livro que o IPEA está lançando essa semana. Desigualdade de renda no Brasil, uma análise da queda recente, que reúne estudos de 43 especialistas e é coordenado pelos economistas Ricardo Paes de Barros, Miguel Fogel e Gabriel Ulicea. Quem está aqui comigo no programa hoje é Ricardo Paes de Barros, coordenador de avaliação de políticas públicas do IPEA, um dos maiores especialistas brasileiros em políticas de combate à pobreza e à desigualdade. Ele tem feito trabalhos de avaliação de políticas aqui e no exterior. Ricardo, o que é diferente dessa vez? Quer dizer, ele realmente caiu e quanto caiu? Quanto caiu a desigualdade brasileira? Bom, estrito senso, ela caiu 1,2% ao ano. Mas eu acho que durante 5 anos? Durante 4 anos até agora, de 2001 para 2005. 4 anos consecutivos de uma queda de 1,2% ao ano. Eu acho que o que as pessoas podem perguntar é em que medida uma queda de desigualdade de 1,2% ao ano, que pode parecer aritmeticamente pequena... Parece pequeniníssimo. Parece pequeniníssimo. A gente está aqui fazendo programa e comemorando nada. Em que medida isso é alguma coisa importante. Então, eu acho que várias maneiras da gente ver que isso é um resultado extremamente fantástico. A primeira coisa é perceber que essa é a menor desigualdade que a gente tem nos últimos 25 anos. Quer dizer, eu acho que a gente nunca teve registrada um nível de desigualdade tão baixo na nossa história. E vale ressaltar que há 4 anos atrás a gente estava no nível médio dos últimos 25 anos. Quer dizer, em 4 anos a gente saiu da média para o menor valor histórico. Em termos dos países do mundo, isso coloca a gente entre os países do mundo que mais reduziu desigualdade no mundo. A gente continua sendo um dos mais desiguais, mas é um dos que recentemente mais reduziu a desigualdade. Exatamente. A gente consegue ser um dos que mais reduziu a desigualdade no mundo e, apesar dessa redução, a gente está entre os 10% que mais tem desigualdade no mundo. Então, a gente continua entre os mais desiguais, mas agora estamos entre aqueles que mais reduzem desigualdade no mundo. Eu queria mostrar um gráfico do livro, o índice de Gini, que é uma medida clássica de desigualdade, e aí de 97 até agora. E o que esse gráfico mostra? Quer dizer, mostra essa queda, né? A primeira coisa que eu queria te perguntar, Ricardo, é o seguinte: ele sobe muito ali em 89, né? A hiperinflação, né? Faz ela subir demais. Depois ela cai. Mas aquela queda forte ali, ela não é uma queda boa, é isso? Quer dizer, sempre que a gente olha para a desigualdade, a gente tem que entender que, na verdade, o que importa é a renda das pessoas. Né? Então, o que importa com uma queda da desigualdade é que, se uma queda da desigualdade vem associada com algum crescimento, isso quer dizer que a renda dos pobres melhorou bastante. Naquele período que aconteceu, que Volta foi uma o gráfico, queda... por favor. Volta o gráfico. Aquele período foi uma queda acentuada da desigualdade, mas com a renda per capita caindo. Foi o plano Collor que provocou... Todo mundo piorou, é isso? Todo mundo mundo perdeu renda e os ricos perderam mais renda do que os pobres e por causa disso a desigualdade diminuiu. Mas os pobres também perderam. Agora, esse período também é um período estatisticamente difícil de ser analisado, porque é um período de hiperinflação, onde um sindicato tinha um aumento salarial num mês, porque era a data base dele, e o outro tinha no outro mês. Então, muito daquela desigualdade também que acontecia era uma desigualdade que não era real, porque na verdade o meu salário aumentava um mês, o teu ia aumentar no mês seguinte. Então, Agora não, quer dizer, essa queda de agora é uma queda... Em que ela é diferente? O que aquele gráfico mostra é que, na verdade, parece uma queda pequena. Então, alguém que não tivesse, na verdade, que não tivesse um olhar bastante treinado para aquela queda ali, pode achar que aquela queda é uma queda pequena. Agora, o que é importante para ver aquela queda é ver qual o impacto daquela queda, porque sempre que você tem uma queda de desigualdade, o que isso significa é que a renda do pobre vai crescer mais rápido do que a renda do rico. Por que a gente gosta de crescimento com redução na desigualdade? Porque sempre que a gente tem crescimento, a gente vai ter um crescimento na renda, e sempre que a gente tem redução na desigualdade, a renda do pobre vai crescer mais rápido do que a do rico. Então, uma maneira melhor da gente entender a importância daquela queda é a gente ver que impacto aquilo teve sobre a pobreza. E aquela queda ali, só por ela faz com que a velocidade com que a gente está reduzindo a extrema pobreza no Brasil
seja 3 vezes mais rápido do que a gente precisa para atingir a primeira meta de desenvolvimento do milênio, que seria reduzir a extrema pobreza à metade. Quer dizer, aquilo ali garante uma velocidade 3 vezes maior do que os... Então, a gente está reduzindo a desigualdade, reduzindo a pobreza. Reduzindo a pobreza a uma velocidade 3 vezes mais rápida do que a gente se comprometeu com o resto da humanidade. O resto da humanidade está com muita dificuldade de atingir a meta. Também, a gente estava lá atrás também, né? A gente estava muito ruim, mas... Eu queria mostrar um outro gráfico também que você trouxe interessante, que é uma outra forma de ver a mesma coisa, não é isso? Que é comparando os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Eu queria que você explicasse o que isso significa. Quer dizer, o que esse gráfico mostra é a razão entre a renda de uma pessoa rica e a renda de uma pessoa pobre. Que se você for 20% mais ricos e 20% mais pobres. 20% mais pobres. O próprio Platão, ele dizia que esse número tinha que ser 4. E no Brasil ele é 20. Eu não sei de onde o Platão tirou que tinha que ser 4, mas ele dizia que numa sociedade justa, o rico devia ganhar 4 vezes o pobre. Se você vai na Holanda, isso é 6, 7. No Brasil é 20. Esse número 20, quer dizer que um rico ganha 20 vezes um pobre. Então, se um pobre ganha, em média, R$100, um rico vai ganhar R$2.000. Isso quer dizer uma coisa muito impressionante no Brasil, que é o seguinte: sempre que a gente fala de reduzir desigualdade, a classe mais rica acha que isso vai ser muito duro para a classe rica. E o que a gente tem que perceber é o seguinte: se no Brasil a gente é tão desigual, que se a gente tiver um crescimento onde o pobre ganha 100 e o rico ganha 2.000, a desigualdade vai cair. Ou seja, se o pobre tiver R$100 a mais na sua renda e o rico tiver R$2.000 a mais na sua renda, a desigualdade cai. Por quê? Porque o rico, ele tem uma renda que é mais de 20 vezes a renda do pobre. Então, qualquer crescimento que fizer com que o crescimento do pobre, em termos absolutos, não for 20 vezes, for menos do que 20 vezes menor do que o do rico, a desigualdade vai cair. Então, a gente não precisa... Então, por exemplo, esse crescimento, essa redução da desigualdade recente... Essa redução significou o quê? O quanto que o pobre acrescentou à sua renda? Então, esse crescimento que todo mundo acha que foi um crescimento muito pró-pobre, a renda média do pobre nesse período de 2002 para 2005, a renda do pobre nesse período todo cresceu R$12. Aí a gente pode dizer o seguinte: não, mas nós estamos fazendo essa festa toda porque a gente conseguiu dar R$12. É o que eu te pergunto, essa festa toda porque a gente conseguiu melhorar R$12 a vida? R$12. Só tem o seguinte, que isso para o pobre significa um aumento de 25% na renda dele. E a gente, nos últimos 25 anos, a renda média do pobre em 2002, ela era essencialmente igual à renda do pobre em 1977. Ou seja, durante 25 anos, a gente não mexeu na renda do pobre. E a gente, em 4 anos, aumentou a renda do pobre em 25%. Se a gente conseguisse fazer isso 4 vezes consecutivas, e se a renda entre os pobres fosse mais ou menos bem distribuída, a gente acabaria com a pobreza. Então, isso acabaria com a extrema pobreza? Acabaria com a extrema pobreza, quer dizer, porque basicamente a renda do pobre, do extremamente pobre hoje no Brasil é R$50. Se a gente conseguir aumentar para R$80, a gente basicamente acaba com a extrema pobreza. Então, o hiato entre 50 e 80 é 40. A gente, em 4 anos, conseguiu aumentar 12. A gente foi de 50 para 62. Então, se a gente conseguir fazer isso 4 vezes... Você está dizendo aqui, na verdade, é barato nesse aspecto, reduzir mais a desigualdade e aumentar mais a renda do extremamente pobre no Brasil? Vamos dizer, aritmeticamente, parece muito fácil. E quando a gente está falando em aumentar a renda do pobre, quer dizer, o que nós estamos falando é que para reduzir a desigualdade, tá certo? A sociedade brasileira não precisa ficar preocupada de que a renda dos ricos tem que ficar parada, que a renda do pobre tem que crescer uma quantidade enorme. O que a gente está falando é aumentar a renda do pobre de R$40. Se a gente aumentar a renda dos pobres de R$40, R$50, a gente acaba com a extrema pobreza. Tá certo? E isso que pode parecer muito fácil de ser feito, na verdade não foi feito durante os últimos 25 anos. Pois é, quer dizer, o que foi que a gente acertou dessa vez? Quer dizer, por que a gente permaneceu errando durante tanto tempo? E o que a gente fez de certo para produzir esse efeito? É uma razão, 2 razões, 3? Eu acho que a grande fato fascinante desse período 2002 a 2005 é de que não só coloca o Brasil
na liderança mundial, quer dizer, Banco Mundial, o Banco Asiático de Desenvolvimento, estão todos de olho no Brasil para entender como é que o Brasil conseguiu reduzir desigualdade tão rápido em tão pouco tempo. Agora, o fantástico disso é que se tudo isso fosse um programa tipo Bolsa Família, eu acho que a gente não teria tantas coisas para comemorar. Porque seria a mesma coisa que você ter um crescimento todo baseado na melhora do preço da soja ou de um crescimento da produção de soja. Que é alguma coisa que você sabe que você não consegue repetir ano após ano. Na verdade, a queda na desigualdade no Brasil, ela tem uma variedade de causas enorme nesse período. Então, contribuiu o Bolsa Família, contribuiu o aumento do salário mínimo, contribuiu o progresso educacional fantástico e contribuiu também bastante a interiorização da atividade econômica. Quer dizer, o fato de que a economia brasileira saiu um pouco das capitais e foi para o interior do país, isso também reduziu a desigualdade. Então, com essa variedade de fatores... E a estabilidade? Quer dizer, e o fato de você ter saído de um período de alta inflação para um período de inflação baixa? Quer dizer, isso contribuiu bastante. Quer dizer, nós tivemos uma redução de pobreza sensacional de 94 para 95, que teve a ver com a queda da inflação, a estabilização econômica. Então, nós tivemos uma queda grande de pobreza, que não foi tanto uma queda de desigualdade, foi mais uma queda de pobreza, em torno do início do Plano Real. Naquele momento todos ganharam, então por isso que não caiu a desigualdade. Exatamente, foi um período onde praticamente todo mundo ganhou, quer dizer, os pobres ganharam um pouquinho mais, teve uma pequena redução na desigualdade, mas de 95, 96 até 2002, basicamente a desigualdade ficou parada. Ficou tudo parado. Tudo parado. A gente teve pouco crescimento, pouca redução da desigualdade, pouca redução da pobreza também. De 2002 para 2005, a gente teve um pouco de crescimento, discutível ainda de que tamanho foi, e uma gigantesca queda na desigualdade. É importante de ressaltar o seguinte, que essa Quando queda... você falou educação, você falou que foi uma melhora fantástica na educação, mas que melhora é essa? Essa é uma melhora... de ingresso. Essa é uma melhora quantitativa. É uma melhora de você incluir pessoas que estavam excluídas. Quer dizer, a gente teve um fantástico aumento na educação média, a gente teve um fantástico aumento na conclusão do ensino fundamental. É claro que quando você tem um movimento fantástico desse de inclusão, é natural que o rendimento médio, a qualidade média vai cair um pouco. Quer dizer, você não consegue, de repente, incluir um país inteiro do tamanho do Brasil, nas áreas rurais, nos lugares mais remotos, e manter a mesma qualidade do atendimento que você Aí passa a ser o segundo desafio, né? Agora, eu queria falar de Bolsa Família. A Bolsa Família, ela é muito discutida no Brasil, né? Tem uma parte, assim, do público que até não gosta da Bolsa Família, acha que Bolsa Família enfim, para usar aquela expressão bem rasteira, dar o peixe, não ensinar a pescar e tal. Enfim, em que o Bolsa Família não chega aos mais... Todo dia tem notícia de que não chegou a quem devia ou chegou a quem não devia. E eu queria que você avaliasse para mim o Bolsa Família dentro dessas críticas. Bom, várias coisas. A primeira coisa, em termos de dar o peixe, ensinar a pescar e etc., que é curioso no Brasil, e aí, copiando aí... meu grande amigo aí, Zé Márcio Camargo, ele diz uma coisa, que eu acho que é a frase mais importante sobre o Bolsa Família. Ele diz o seguinte: por que as pessoas não acham que é assistencialista da bolsa de doutorado ou de mestrado? Quando a capta uma bolsa de mestrado ou doutorado, para a pessoa estudar, não é assistencialista. Aí eu dou uma bolsa para uma criança de 7 anos estudar, virou assistencialista. Então, por que dá bolsa de estudo para a criança é assistencialista e da bolsa de doutorado não é assistencialista? O assunto. Então, eu acho confuso a gente dizer que isso é um programa assistencialista, etc. Nós estamos dando uma bolsa de estudo para uma criança pobre. Eu acho que no Brasil não tem nada mais certo, correto, qualquer ponto de vista para dar isso. Agora, será que nós estamos dando esse dinheiro para as crianças que não são tão pobres assim? Ora, nós nunca soubemos e nunca conseguimos fazer programas que realmente atendem os mais pobres. Chegar nos mais pobres no Brasil sempre foi um desafio para a política social, a gente não conseguiu fazer direito. Hoje nós temos o cadastro único, que apesar de todas as falhas, o erro de focalização do Bolsa Família, ou seja, a proporção de famílias que recebem o Bolsa Família, de que
não tem uma renda per capita que coloque aquela família abaixo da linha de pobreza, é 15%, 17%. Isso você analisa muito programas internacionais. Isso, comparado com outros países, é muito ou pouco? Esses 15%, 17% de erro? Esse 15%, 17% é alguma coisa que a gente... tem vários estudos que a gente tem feito que mostra que vale a pena a gente gastar muito mais dinheiro para aperfeiçoar o cadastro único, melhorar isso e reduzir, é perfeitamente possível reduzir isso dos 17 para 12. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que o programa latino-americano mais famoso chama-se Oportunidades, é o programa mexicano. Do México. Tá certo? Que já elegeu e reelegeu aí, presidente. Esse programa, ele tem uma desfocalização de 20 e poucos %. Então, por exemplo, então o Bolsa Família é melhor do que o programa mais celebrado. Ele é melhor do que o programa similar, que é o Famílias em Ação, na Colômbia. E ele é muito parecido, um pouquinho pior do que o programa Chile Solidário, no Chile, que é assim um programa excepcional, onde eles têm mais de 20 anos de construção do equivalente dele do cadastro único e aonde o que é gasto na construção do cadastro é muito maior. Então eu acho que o nosso programa, ele é um sucesso, porque eu acho que nenhum outro programa foi capaz de chegar na população pobre com tanta eficácia como o Bolsa Família. Eu queria, depois eu quero voltar ao do Chile, mas eu queria que a gente mostrasse agora um outro gráfico, que é a grande dúvida que eu já vi várias pessoas tendo, eu tenho também. O que é renda? Será que a renda do Brasil é bem medida? Então, no seu próprio livro lá, está mostrando, um dos estudos mostra aqui, por exemplo, se você olhar pela PNAD, a renda total das famílias dá um número, 827 bilhões de reais. Isso no ano de 2003. A pesquisa de orçamento familiar, que é feita pelo mesmo IBGE, medindo a mesma coisa, encontra um número maior. E as contas nacionais encontram um outro número, né? E são números bem diferentes. Então, será que a renda do Brasil não é muito mal medida? Isso significa que, será que esse fenômeno da desigualdade, ele pode estar ou subestimado ou superestimado? Quer dizer, eu acho que essa é uma preocupação super importante para a sociedade brasileira, dado que a desigualdade é um tema tão importante. Eu acho que a gente tem que sempre procurar melhorar as estatísticas existentes. Agora, eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte: que no mundo inteiro a desigualdade é medida a partir de pesquisas tipo a PNAD. Então, quando a gente diz que a desigualdade no Brasil é muito maior do que a desigualdade na Suécia, está comparando nós estamos comparando a medida lá com a PNAD, com a medida aqui com a PNAD. Aí você pode dizer o seguinte: não, mas a PNAD na Suécia ou nos Estados Unidos é muito melhor do que aqui. Tem vários estudos do Banco Mundial, das Nações Unidas, que mostram que a PNAD está eles classificam a qualidade das informações dos diversos países do mundo. E eles classificam as informações do IBGE como de excelente qualidade. E essas diferenças, elas não comprometem o resultado de queda da desigualdade? Quer dizer, em qualquer dessas medidas caiu a desigualdade? A primeira coisa que eu estou tentando dizer é de que pode ser que a desigualdade no Brasil seja mais alta ou mais baixa. Mas essa desigualdade que a gente reclama tanto, que é tão alta, tá certo? Ela está bem medida, porque lá fora nós estamos comparando com a mesma coisa. Agora, será que realmente, vamos esquecer que a gente está querendo comparar com o resto do mundo, vamos querer saber, eu quero saber qual é a minha desigualdade. Tá certo? Quando você compara com a POF, por exemplo, o que você percebe é o seguinte: a POF realmente mede uma renda que é mais de 100 bilhões mais alta. A gente pode perguntar de onde vem essa renda toda. Tá certo? Aí tem vários fatores. O primeiro fator muito importante é o seguinte: a PNAD ela só mede a renda monetária. Então, todos os trabalhadores agrícolas que produzem para autoconsumo lá no interior, eles têm renda zero pela PNAD. Então, a PNAD, nesse sentido, ela está subestimando a renda do pobre. Ela também está subestimando a renda do rico, porque muito da renda de dividendos e juros estão subestimados na PNAD. Agora, o importante é, por exemplo... Se subestima nas duas pontas... Se subestima nas duas pontas, você pode tentar calcular qual é o efeito líquido disso. E quando a gente faz esse estudo, a gente compara a desigualdade na POF com a desigualdade na PNAD e mostra que, apesar da renda na POF ser 20% maior que na PNAD, a diferença de desigualdade é de menos do que 0,5%. Ou seja, não é porque você subestima a renda que necessariamente você subestima a desigualdade. Perfeito. Você só vai subestimar a desigualdade se você estiver subestimando mais a renda do rico do que a renda do pobre. Se você estiver subestimando a renda de todo mundo igual, dá na mesma. Agora, quando você vai para o PIB, quando você vai para a renda do país, medida pelas contas nacionais, é verdade
que mesmo a pesquisa de orçamentos familiares não capta completamente bem os dividendos e os juros. Mas quando você soma os dividendos e os juros nas contas nacionais, você tem que somar uma outra coisa, que é todo o gasto do governo. Porque parte da renda das famílias pobres é a educação, a saúde que ela recebe, tá certo? Que não está computada na PNAD nem na POF. Então, quando você vai para a renda nacional, você tem que levar em consideração que, sim, tem mais 100 bilhões de juros e dividendos. Mas tem mais 300 bilhões de serviços sociais, que são relativamente bem distribuídos. Então, no artigo, a gente faz uma série de simulações e mostra, e aí o leitor pode ver se convence, de uma maneira convincente ou não, de que, na verdade, na hora que você leva em consideração os juros e dividendos, que não são captados na PNAD, mas você leva em consideração também a série de transferências não monetárias que o governo faz, a desigualdade não fica muito diferente da desigualdade medida pela PNAD. Então a gente não tem muita razão para acreditar que a desigualdade no Brasil é maior ou menor, apesar de a gente ter que, talvez, investir e apoiar mais o IBGE para coletar pesquisas melhores e poder medir melhor essa desigualdade. O que a gente pode melhorar? O que fazer para continuar reduzindo a desigualdade? Eu não acho que a saída para a pobreza no Brasil, para a desigualdade no Brasil, seja aumentar o benefício do Bolsa Família. Certo. Então é o quê? Mas eu acho que a solução para a pobreza e a desigualdade no Brasil está totalmente centrada no Bolsa Família. Mas como é que ela está centrada no Bolsa Família e não está centrada em aumentar o benefício? Porque a grande vantagem do Bolsa Família não foi, na verdade, transferir esses R$60 em média que ela transfere para as famílias. A grande novidade do Bolsa Família foi criar o canal de comunicação. Quer dizer, hoje a gente sabe o nome e o endereço de 11 milhões de famílias que a gente acha que é pobre. Está certo que não é 11 milhões, não são pobres, são 10 milhões. 1 milhão ou 1 milhão e 500, na verdade não são pobres e estão aí incorretamente. Mas eu sei 10 milhões de famílias, eu sei 9 milhões e meio. Eu sei 9 milhões e meio de famílias, as mais pobres do Brasil, eu sei o nome e o endereço. O que eu estou mandando hoje para elas? Todo mês eu mando para elas hoje, pela Caixa Econômica, R$60. Mas suponha que em vez de eu mandar R$60, eu pegasse essas 150 políticas sociais que o Brasil tem, empacotasse e mandasse pelo mesmo canal. Ou seja, essa família ia receber todo mês, não só R$60, mas ia receber 150 oportunidades para sair da pobreza. E o cadastro único é uma coisa viva, ele continua cadastrando, aperfeiçoando, tirando famílias, colocando famílias, e se a gente aperfeiçoar isso, a gente vai estar... ele cria um canal de comunicação entre a política social e as famílias pobres. Obrigada, Ricardo, pela sua presença e sucesso com o livro. Então a gente acertou e tem que continuar acertando para continuar reduzindo a desigualdade. E um dos caminhos é esse, é usar o canal do Bolsa Família para que outras políticas públicas cheguem até os mais pobres do Brasil. Até a próxima semana.